Bom dia a todos. Cumprimento a todos em nome do senhor Orlando Leão. Obrigado. Quem fez o convite para quem organizou, enfim, o evento, já partindo, tendo como pressuposto uma sensibilidade que normalmente não se vê na administração pública, né? Muitas vezes a gente trata o diferente de uma forma inadequada por não conhecê-lo. E esse evento, percebo ele como uma tentativa de conhecimento do indígena, do meio e do modo como eles vivem, né? Uma tentativa de aproximação entre culturas, né? Isso vai possibilitar certamente à administração pública, né, que tenha um contato com os indígenas, que venha, corre para a cidade frequentemente, de forma mais adequada, evitando uma série de problemas que a gente já viu aí no passado. Posso afirmar, trabalhando no Ministério Público Federal, e nós, no Ministério Público Federal, temos um contato com as comunidades tradicionais, seja quilombolas, seja indígenas, por força de determinação legal. A Constituição prevê que o Ministério Público Federal atua na defesa das comunidades indígenas e também das comunidades tradicionais. Posso afirmar que esse fenômeno da presença indígena no meio urbano, ele não ocorre só em Balneário Camboriú. Ele ocorre em todo o sul do Brasil. Não posso falar sobre o nosso país porque eu não trabalhei, mas do centro-oeste no sul do Brasil, locais onde eu já trabalhei, isso é uma coisa normal. Aquela ideia romantizada, então, de que o índio é um silvícola, como assim tratava a legislação, é uma ideia ultrapassada. O índio, ele não é índio apenas na aldeia, no meio da selva. Ele é índio em qualquer lugar, inclusive em meio urbano. Então é importante a gente ter essa compreensão de que o índio, ele não deixa de ser índio por vir à cidade. E sendo índio, ele é diferente da gente. Por isso, né, muitas vezes, essa falta de compreensão causa conflitos que podem ser evitados, né? O que eu posso falar sobre os caigangue, por exemplo, que são aqueles com os quais eu mais atuei? Trabalhei em Passo Fundo, região norte do estado do Rio Grande do Sul, onde há a presença de várias áreas indígenas. Muitos índios que vêm a Balneário Camboriú são de áreas que se situam, inclusive, no Rio Grande do Sul, podendo ser citado no Moai, por exemplo. Eles não vêm só até aqui. Normalmente, eles se instalam em várias cidades, próximo a estações rodoviárias, que são locais onde eles têm, onde eles se sentem melhor, porque eles podem se deslocar, têm acesso à água, têm acesso a banheiro. Só que o indígena, quando vem para a cidade, ele não tem a infraestrutura adequada, ele está fora do seu ambiente, porque não mora ali. E aí ele começa a usar o banheiro da estação rodoviária, ele começa a utilizar os arredores do acampamento para fazer suas necessidades. As crianças muitas vezes estão andando na rua com roupas que nós não julgamos as adequadas, né, considerando as condições climáticas. Muitas vezes há uma visão para o índio, diz: poxa, esse sujeito está aqui maltrapilho, vendendo essa coisa, por que não vai trabalhar? Esse, na verdade, é o trabalho dele muitas vezes. Falta que a gente tenha essa compreensão. Aquela criança que se encontra mal vestida, na aldeia ela estaria vestida da mesma forma. Para eles isso é visto como normal. A gente muitas vezes tem um preconceito não no sentido de esses conceitos que nós temos, mas não são necessariamente aplicáveis aos indígenas, porque eles vêm desse meio completamente diferente do nosso. Sobre os índios e sobre essa forma que eles criaram para buscar o seu meio de vida dentro do seu artesanato, não se trata só disso. Para eles também isso é uma forma de troca cultural. Esses indígenas com quem a administração tem contato, a gente não pode esquecer que eles nascem num ambiente em que a primeira língua que se aprende, não é o português. Eles normalmente falam caigangue, falam guarani. Nós temos que ter em mente também que as relações sociais entre eles partem de paradigmas
que são diferentes do nosso, que é o paradigma da propriedade, do lucro, do comércio, do trabalho. A visão do mundo indígena ela é um pouco distinta da nossa. E o indígena, ele é um sobrevivente. Esse choque cultural, esse encontro com a cultura não indígena, fez com que a comunidade, que as comunidades indígenas sofressem violência e fossem colocados num estado de miserabilidade que eles não viviam antes da nossa chegada aqui. Não sei se os senhores têm conhecimento, mas havia uma política institucional no estado de levar os índios às concentrações. Muitos chamam de toldos. Indígenas, então, com vista à colonização do país, por força de atuação concreta dos governos, apesar da legislação sempre ter protegido os indígenas, muitas vezes eram concentrados, eram levados a aldeias. Isso gerou no seio deles inúmeros problemas, por conta muitas vezes da reunião de indígenas de grupos diferentes no mesmo local. Hoje em dia, o que nós temos no norte do estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, nós temos muitas vezes conflitos internos dentro de aldeias, que têm uma origem já no passado. Isso também estimula a saída dos indígenas desses locais e sua vinda para a cidade, né, para fazer venda seu artesanato. Então, o tema é deveras complexo, deveras, ele é muito, não é tão simples como aparenta. Por isso, quando o fiscal vê o indígena na rua vendendo o seu artesanato e diz assim, poxa, esse sujeito não tem alvará. Ele está correto, mas passa ao lado dessa ideia uma série de circunstâncias que ele também deveria levar em consideração. Então a abordagem do indígena nessa circunstância vai levar a conflito, já houve aqui no município situação envolvendo briga entre indígenas e fiscais por conta da venda do artesanato. Talvez se os fiscais tivessem estudado o assunto, tentado se inteirar, talvez a abordagem fosse diferente. Talvez o conflito, aquela briga, aquele confronto fosse evitado. Então, por isso eu vejo muito positivo esse nosso encontro no dia de hoje. Com certeza, os antropólogos da FUNAI vão ter condições muito maiores do que as minhas para expor essa diversidade cultural, o choque cultural, o tipo de conflito que isso gera e como evitar esses problemas. Nós temos que partir, especialmente, nós temos que buscar no contato com o indígena, ter em mente sempre a ideia do respeito às tradições e à cultura, o meio de vida deles. Isso é determinado pela Constituição, mas muitas vezes não ocorre. Não ocorre por conta desse desconhecimento, por conta dos nossos preconceitos. Essa troca cultural que os índios buscam na cidade, quando eles saem de suas aldeias, muitas vezes vindo aqui aprender a fazer o comércio, ou buscar um pouco de dinheiro para se sustentarem pelo resto do ano, também para eles é muito importante. E forma neles a visão que eles têm de quem não é índio. E vai determinar como eles vão se comportar em relação a gente também. Eu falo a gente porque eu não sou índio. E também tenho os meus preconceitos, também tenho uma série de restrições que talvez se eu tivesse nascido em uma aldeia indígena, eu não teria. Nós temos que aprender sobre eles, temos que respeitá-los e principalmente fornecer condições para que eles nos conheçam e nos respeitem. Voltando ao assunto dos indígenas acampados, que é muito comum acontecer, a gente vê pessoas que vivem próximo aos acampamentos indígenas reclamando. E reclamam com razão. Poxa, o índio faz sujeira aqui, eles brigam,
Mas, e se eles não estivessem ali, onde eles estariam? Estariam na aldeia indígena, talvez. Num local onde eu já falei, muitas vezes há conflitos internos, que motivam, em diversas ocasiões, inclusive a saída dos aldeamentos para a cidade, na venda do artesanato. Muitas vezes, então, esse indígena que está ali, ele não tem uma alternativa. Ou ele está dentro da aldeia, numa situação de submissão a outros componentes do grupo indígena, ou ele está fora da aldeia vendendo artesanato, numa situação de conflito com o branco. Mais do que um ato de comércio dos indígenas com desenho a cidade, a gente tem que compreender isso como um fenômeno cultural. Um fenômeno cultural, mais que um fenômeno cultural, um fenômeno social. E o fenômeno social, ele não pode ser parado por meio de leis ou da atuação da administração. Ele pode ser regulado e pode ocorrer de forma harmoniosa ou desarmoniosa. Cabe a gente, então, buscar os meios para que isso ocorra.